Olá, sejam todos bem-vindos. O programa Ronda está começando. Que tal começar a semana com muitas informações? Então fiquem conosco, porque nesta semana você vai ficar sabendo de tudo aquilo que precisa ouvir. A notícia na hora que ela acontece, a notícia apurada, a notícia investigada com as partes envolvidas. Tudo isso você vai ter aqui no programa Ronda da Cidade. Então fiquem conosco. Deixa eu abraçar a minha produção e ao departamento comercial, que também está ligado lá no nosso programa. Produção, tudo bem? Nós recebemos aí uma notícia que fala sobre uma abordagem policial com prisão em Jacupemba, não é? Veja como são as incursões policiais. Uma prisão, aliás, 3 prisões que aconteceram em Jacupemba nesse final de semana, elucidaram casos registrados na cidade vizinha de Rio Bananal. Eu vou mostrar foto dos presos, fotos liberadas pela Polícia Militar. Veja aí, ó. Foi o material apreendido com os envolvidos. Aí foram presos Alisson, 24 anos, juntamente com seus amigos Maurício Costa dos Anjos e o Elber Francisco Pérez, 19 anos. Eles estavam em Jacupemba e estavam armados com essa arma aí, essas armas, aliás, e munições. Quando, de repente, a polícia descobriu o paradeiro deles, foi lá e prendeu. Só que a polícia disse que, além deles estarem traficando em Jacupemba, Alisson, que é a primeira foto que nós mostramos aí, ele é responsável, o outro que passou aí, produção, esse aí. A polícia disse que é o responsável pelo tráfico de drogas em Rio Bananal. Veja como é que são as coisas. Há algum tempo atrás, quem estava comandando a delegacia de Rio Bananal era o delegado André Jareta. O delegado André Jareta está em Aracruz. Jacupemba faz parte de Aracruz. E aí, um homem que estava sendo procurado pela polícia há algum tempo, acabou sendo preso exatamente em Jacupemba, Aracruz, e vai ter que dar depoimento, prestar depoimento ao delegado André Jareta, que estava aqui. Ele era o responsável pela delegacia de Rio Bananal. Foi transferido daqui, foi para Aracruz. Exatamente em Aracruz, ele encontrou aquele que estava sendo procurado há tanto tempo e é colocado como responsável pelo tráfico de drogas em Rio Bananal. Agora está preso. Veja a importância das investigações, não é? Veja a importância desse trabalho conjunto envolvendo Polícia Militar e também a Polícia Civil. A cidade de Rio Bananal, que nesse final de semana teve ocorrência de apreensão de droga, e tem convivido com isso, é uma realidade que tem explodido lá e incomodado muito essa comunidade de Rio Bananal. Então, aos moradores de Rio Bananal, vale lembrar que a polícia acredita ter tirado de circulação o homem que comandava o tráfico de drogas naquela região. Pode voltar aqui para mim, a semana começa com grandes expectativas, porque nos próximos dias, e pode ser nesta semana, o juiz responsável pelo caso dos garotos Cauã e Joaquim, você se lembra dessa tragédia, pode proferir a sua decisão por mandar o casal Juliana Salles e George Alves para o júri popular ou tomará uma decisão monocrática nesse caso. Completou um ano essa tragédia nesse final de semana, a imprensa toda falou disso. Mas a notícia nova é que nessa semana e no mais tardar a semana que vem, essa decisão tão aguardada deve sair. Ainda hoje eu vou trazer outras informações desse caso no nosso programa. É assim que começamos, no rádio ou na TV, fiquem conosco, a notícia chega até você. Interaja conosco através das redes sociais, eu coloco à sua disposição o nosso WhatsApp, tem um número aqui, ó, 998306060 e também o nosso canal no YouTube, youtube.com/OséasFarias. Vai lá que todas essas notícias que eu abordo aqui ficam disponibilizadas para vocês. Vamos dar um giro de notícias e eu vou relatar. Violência em Soretama, teve mais um homicídio lá. Para variar, mais um jovem, muito pouca idade, que estava passando por uma rua e foi alvejado por muitos tiros. Aqui na cidade, uma investigação tenta provar culpa ou não de um jovem de 19 anos. A acusação que pesa contra ele é de ter passado a mão nas partes íntimas de uma mulher que estava dentro de um hospital da cidade de Linhares.
Dorme com barulho desse. Um giro de notícias trazendo essas e outras informações. Veja aí, põe no ar. Vamos agora a um giro de notícias contando fatos registrados neste feriado prolongado. Um homem foi morto com 5 disparos de arma de fogo nos primeiros minutos deste domingo de Páscoa, quando passava com sua companheira na rua Cristo Rei, no bairro Sayonara, em Soretama. Os disparos atingiram tórax e braço direito da vítima, que foi identificada apenas pelo prenome Jefferson, 28 anos. Ele veio a óbito no local. A esposa da vítima contou que o casal estava indo para casa, quando, ao passar no local, 2 indivíduos que estavam parados na esquina se aproximaram e efetuaram disparos. Um dos elementos chegou a gritar: "Perdeu, perdeu!", mas não levaram nada. A mulher ainda informou que o suspeito de efetuar os disparos era negro, magro e alto, características que agora estão sendo apuradas pela Polícia Civil. Uma jovem de 21 anos alega ter sofrido assédio sexual por um homem de 19 anos na madrugada da última sexta-feira no interior de uma unidade hospitalar que fica na cidade de Linhares. Ela estava acompanhando uma outra mulher que havia acabado de ter um filho. Relatou à PM que eram por volta das 3h40 da madrugada quando estava dormindo e sentiu o jovem passando a mão em suas partes íntimas. Ela conta que se levantou e pediu ajuda às enfermeiras do hospital, que a orientaram a chamar a polícia. A vítima e o acusado foram levados até a 16ª Delegacia Regional. O caso está sendo investigado hoje pela Polícia Civil. Por meio de nota, o hospital informou que tem ciência do ocorrido, porém aguarda o término das investigações para se manifestar. Um grupo de voluntárias da Maternidade SUS do Hospital Rio Doce, Amigas da Maternidade, realiza no próximo dia 24 a 11ª edição do Chá Beneficente das Amigas, em prol da maternidade do SUS do hospital. O evento acontece às 18 horas no Cerimonial Riviera. Fica na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, no bairro Colina. O convite custa R$ 35,00, mais um pacote de fralda descartável para recém-nascido. Os interessados em adquirir o convite devem procurar o setor de serviço social do Hospital Rio Doce. A segunda-feira começa com 72 oportunidades de emprego com carteira assinada no Cine de Linhares. 10 chances são para distribuidor de vendas, com exigência de experiência e ensino médio incompleto. Outras chances são para técnico em segurança do trabalho, eletromecânico, coordenador pedagógico, gerente comercial, nutricionista e mecânico de bicicleta. O Cine funciona de 8 às 17 horas. Os telefones de contato são 3372-2131 e 3372-3230. Em comemoração ao Dia Nacional do Livro Infantil, lembrado na semana passada, no dia 18, a Biblioteca Pública Municipal lançou uma campanha para recuperar livros retirados por meio de empréstimo. Somente neste ano, 700 exemplares não retornaram às prateleiras do local, que é ponto de estudo para pesquisa de toda a comunidade. A biblioteca conta hoje com um acervo de 30.000 exemplares, entre romances, literatura juvenil e infantil, dentre outros. A Biblioteca Pública Municipal Antônio Azevedo Lima fica na Praça 22 de Agosto. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 7 às 21 horas. Parte da Avenida Genésio Durão ficou interditada na manhã deste sábado, 24 horas após a interdição por causa de um vazamento de produto tóxico, que vazou de um caminhão que estava estacionado no local. O vazamento foi identificado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, quando foi ao local e isolou toda a área. A remoção do produto identificado como estireno só poderia ser feito por uma empresa autorizada para executar o serviço, o que ocorreu na manhã do último sábado. Pois é. Gente, daqui a pouco de volta tem outras informações. Eu ainda falo sobre o caso Cauã e Joaquim. Daqui a pouco no Ronda da Cidade.
Gente, é o maior barato. Eu gosto de acompanhar o raciocínio das pessoas, os telespectadores que estão nos acompanhando nas redes sociais. Continue fazendo isso. Use o nosso WhatsApp, use o nosso Facebook para dizer como é que está o programa, o que você está achando do programa. Você que mora em Sooretama, obrigado pelo carinho de vocês. Então fiquem conosco porque muitas informações passam por aqui. E muita gente aqui me perguntando, inclusive, como é que ficou o caso Cauã e Joaquim, que você falava tanto e agora não fala tanto? Bem, porque nós estamos acompanhando todo o desenrolar da situação na esfera judicial. E agora, instantes finais de uma primeira decisão importantíssima. O juiz do caso pode decidir, nesta semana, se vai mandar a júri popular o casal Jorge Alves e Juliana Salles. Essa é uma decisão importantíssima. Agora, ele pode também tomar decisões monocráticas, única e exclusiva o juiz do caso, com relação a tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que foi apurado, os depoimentos tomados, tudo isso aí. Então, os próximos dias são de uma expectativa gigantesca. Produção, eu tenho informações aí sobre um ano dessas mortes tão violentas que acabam ainda hoje chocando a nossa comunidade. Eu tenho essas informações, chamando os nossos repórteres. Põe no ar. Na madrugada do dia 21 de abril, os irmãos Cauã e Joaquim, de 6 e 3 anos, morreram carbonizados em um cômodo da casa onde moravam. Os meninos estavam sozinhos com o Jorgeval Alves, que na época disse à polícia que tentou salvar as crianças, mas não conseguiu. No dia seguinte às mortes, Jorgeval e a mãe dos meninos, Juliana Salles, foram vistos em uma lanchonete. No dia 28 de abril, Jorgeval foi preso por tentar atrapalhar as investigações. Um mês depois das mortes, a Polícia Civil concluiu que Jorgeval Alves estuprou, espancou e ateou fogo no filho Joaquim e no enteado Cauã. Na época, o delegado-chefe da Regional de Linhares explicou com detalhes o que aconteceu. Ele abusou, de ambas as crianças, ambas as vítimas, do Joaquim e do Cauã. O indicativo é de que esse abuso ocorreu por coito anal e após esse perverso ato, ele agrediu as vítimas a ponto de deixá-las desacordadas, porém ainda vivas. E feito isso, as colocou no quarto das crianças, com elas ainda desacordadas, utilizando-se de um agente acelerador, um líquido inflamável, ateou fogo nas crianças e no quarto, com o escopo, com a finalidade de ocultar o abuso sexual cometido anteriormente. Jorgeval Alves chegou a ser ouvido na CPI que investiga maus-tratos contra crianças e adolescentes e negou as acusações. Eu não fiz isso, eu não fiz isso. Eu não matei os meus filhos, eu sou inocente, eu não fiz isso, eu não fiz nada. A mãe dos meninos, Juliana Salles, foi denunciada pelo Ministério Público Estadual por ter conhecimento do risco que os filhos sofriam por estarem sozinhos com Jorgeval. Pois é. Vale sempre lembrar que Juliana foi alcançada pela força de um habeas corpus e ela está em liberdade, respondendo em liberdade, acompanhando todo o trabalho que acontece aqui no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. Mas nós vamos continuar acompanhando esse caso aí e assim que for tomada uma decisão, nós traremos aqui no programa. Daqui a pouco de volta tem outras informações nessa sexta-feira de notícias na cidade de Linhares. Volto já. Estamos de volta, terceiro bloco do nosso programa e agora eu quero trazer informações, produção. Eu recebi informações que vêm lá de Cariacica que um jovem tentou entrar dentro de uma escola e promover um banho de sangue dentro dessa escola. Parafraseando com o interior de São Paulo, Mas esse jovem foi preso, aliás, apreendido. E eu tenho essas informações. Põe no ar. O adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde de ontem na casa dele em Jardim América. Junto com ele foram apreendidos os equipamentos eletrônicos que ele usou para fazer as ameaças. Os equipamentos foram apreendidos, vão ser levados para a perícia para que seja emitido um laudo informando o que foi encontrado ali nos dispositivos informáticos desse menino. O adolescente tinha histórico de depressão e automutilação. Já recebemos a informação na escola que o menino estuda, que ele realmente tem um perfil de reclusão, um perfil meio alheio. Então, a gente
tem que terminar a investigação para verificar de fato o motivo dele ter feito essa ameaça contra essa outra escola. O caso aconteceu no início deste mês em Cariacica. Em um aplicativo de mensagens, o jovem ameaçou ir à escola com mais 5 amigos e fazer um banho de sangue. Ele dizia ainda que usaria uma faca para dar mais emoção. Além desse caso, a polícia investiga pelo menos outras 2 ocorrências de ameaças a escolas da Grande Vitória. O delegado alerta que, embora essas mensagens pareçam simples brincadeiras, elas podem ter consequências graves para quem faz, podendo levar até mesmo à prisão. Nós temos outros casos sendo investigados aqui na delegacia. Inclusive, tem alguns que nós não falamos porque a gente prefere preservar a investigação, mas isso é um recado para essas pessoas, que essas atitudes serão sim punidas, não é uma brincadeira. Então, pode acarretar o que acarretou com esse menino. Foi preso, apreendido. Orientamos, alertamos, que tomem cuidado com o que é postado em rede social, porque a consequência pode ser gravíssima. Você não vai brincar com isso, né? Depois do que aconteceu em Suzano, Grande São Paulo, não tem cabimento. Não faça isso nas redes sociais. Gente, eu quero falar de cubanos que estão desempregados no Brasil depois dessa celeuma, essa mudança toda, e muitos cubanos ficaram sem emprego. Eu tenho essas informações. Põe no ar. Bernardo, de nacionalidade cubana, veio ao país para fazer parte do programa Mais Médicos e lembra como se adaptou ao local logo que chegou. No início foi um pouco difícil, né? Porque a gente estava se adaptando à língua, aos pacientes, ao bairro, mas já com alguns meses já a gente estava trabalhando tranquilo, normalmente. Os atendimentos a gente considera que eram bastante bons. O Bernardo está há cerca de 5 meses sem trabalhar. Atualmente ele está estudando para fazer uma prova que se chama Revalida, para poder atuar como médico no país, especificamente aqui na região da Serra, no Espírito Santo. E faz parte dos cerca de 2.000 profissionais cubanos que não conseguem exercer a medicina aqui no país. A gente utiliza esse tempo para estudar, com a esperança, né, que a revalida seja feita, que se pronuncie o governo e o Ministério da Saúde, a ver se nós conseguimos fazer a revalida e insertar-nos de novo no mercado de trabalho. O médico é casado com a venezuelana Elvira. A pedagoga não pensa em voltar ao país de origem e se entristece em saber que não pode mais ajudar a família como fazia antes. Quando ele estava trabalhando, eu mandava para minha mãe, minha família, um dinheiro, porque a situação ali em Venezuela está muito tensa, vocês sabem, o mundo inteiro sabe a situação. Depois que ele ficou desempregado, eu parei, porque mesmo para a gente é difícil. Imagina eu mandando para minha mãe. Hoje são eles que precisam de ajuda, como a do seu Nilson, um aposentado que, sabendo das dificuldades da família, os abrigou. Quando eu soube da história do Bernardo, eu me comovi, né? Por quê? Porque ele é um médico, né, que tem especialidade e ele precisa trabalhar. Pois é. Gente, olha, a semana só está começando. O programa Ronda da Cidade fica por aqui. Amanhã, novo encontro marcado aqui na TV5, canal 16.1. Eu te espero. Até amanhã. Tchau, tchau.